Fala, povo de esquerda, povo de direita, quem é de esquerda faz barulho aí, quem é de direita faz barulho. Cara, será que a gente sabe usar esse termo direita e esquerda? Será que você usa isso da forma correta? De onde surgiu essa bagaça hoje? É na aula de Revolução Francesa, aqui na aula 31, a gente continua falando da Revolução Francesa, nós estamos falando de um período de moderação e radicalismo, e é hoje que você vai entender de onde vem essa ideia de direita e esquerda, se isso tem validade histórica, se é um conceito histórico, se ele mudou com o tempo, se continua a mesma coisa. A gente vai olhar tudo isso hoje de pertinho, analisando esse processo histórico da Revolução Francesa. Se bem que hoje está difícil, que até o Datena virou comunista, o Moura é de esquerda, o nazismo é de esquerda. Uma confusão desgraçada, isso aí nós vamos resolver. Nós vamos arrumar isso aqui hoje. É o seguinte, nós estamos na aula 31. Até agora, o que já aconteceu para acertar o seu pensamento e principalmente o meu, né, que é o mais confuso de todos. Tivemos duas aulas de Revolução Francesa até agora. Primeiro a gente falou das origens, né? Situação da França ali, as crises que estão rolando, como é que era o esquema do absolutismo, os três estados, os privilégios e pai... Nossa, preciso guardar o cabelo. Os privilégios e pai, não sei o quê. Primeiro, segundo, terceiro estado, aí o rei tenta resolver e vai, chama a Assembleia dos Estados Gerais e um quer jogar a conta pro outro, o terceiro estado acordou. Era um momento e tal, e falou, não, teu cu. E fizeram a revolução. Aí tomada da Bastilha e tal. Depois aí a gente assistiu ali na outra aula, né, na última, na aula 30, a ideia ali de como é que foi o começo, né? A ideia, a galera fez, né, fez uma convenção nacional, vão tentar fazer uma constituição, fazem a constituição, tentam uma constituição, uma monarquia constitucional e mantém o rei no poder, mas aí ele tenta fugir, os outros países estão atacando a França, cara, tá um inferno, e a França ainda tá em crise, né, para ajudar tudo. Então nós estamos vindo desse moio aí, né, desse rolê aí, tá bom? O que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos analisar o contexto do surgimento aí dessas definições políticas, esquerda e direita. A gente vai entender de onde que vem isso, né? E as disputas entre os dois grupos, os jacobinos, tidos como de esquerda, e os girondinos, os de direita. A fase do terror, isso aqui foi treta, ixi, dezenas de milhares de pessoas vão perder a cabeça. Pega um pano de chão aí que vai voar sangue no monitor. E as transformações desse período, né? Olha que legal. Para isso, 4 passos eu separei para a gente dar aqui hoje. Primeiro a gente vai falar, assim, ó. O rei pisou no tomate ali, né? Então eles fizeram uma república. Na última aula você viu isso. A monarquia foi abolida e tá rolando uma república. Só estão vendo o que vai fazer com o rei. Vai ter que matar ele. Não é que vai ter que matar. No contexto da Revolução, eles vão matar o rei. Então você tem ali um período de convenção nacional. Eles estão reunidos ali naquela assembleia, vão dar o nome para aquilo de convenção nacional. E dentro dessa convenção nacional tem disputa de grupos diferentes, projetos diferentes. A Revolução ela não tem uma voz só. Ela tem grupos diferentes. Você tem burguês que tem dinheiro, tem propriedade, tem burguês que tem um pequeno comércio, tem burguês que não tem nada. Tem gente pobre, tem camponês, tem os sans-culottes, né, que é a galera da cidade, a pequena burguesia, aquela galera ali de Paris, principalmente. Então, assim, você tem divisões, nós vamos olhar isso aqui de perto. Depois a gente vai falar que um desses grupos vai tomar o poder, chega ao poder, que são os jacobinos. E nesse período a gente chama de República Jacobina, já que a França é uma república governada pelos jacobinos, a galera de esquerda, né, nesse caso aqui. E aí depois você tem a reação do outro lado, a reação dos girondinos. Vocês vão entender o porquê desse nome horrível aqui, termidoriana, né? E a República Girondina. Ou seja, aí os girondinos tomaram o poder. Lembra daquele quadrinho explicativo, resumido lá do começo. No final a gente vai voltar nele. E depois, no último passo aqui, a gente vai falar, dentro desse governo dos girondinos, aconteceu um negócio chamado diretório. Né? Esse diretório durou aí de 1795 a 1799 e o diretório vai se encerrar. O diretório vai acabar com um golpe, mano. Vão dar um golpe. E é um cara famoso que deu esse golpe. Vocês conhecem ele. 18 de Brumário, também conhecido como 9 de novembro, né? Mas no calendário deles tinha mudado. Eu vou explicar o porquê. Tá bom? 1, 2, 3, 4 passos pra gente fazer aqui hoje. Vamos lá. O conteúdo é longo. Eu vou tentar segurar a onda. Como eu tenho feito aqui, eu sempre estou deixando, né, a Revolução Francesa é muito popular, né, tem muita curiosidade em torno da Revolução Francesa. Então eu estou deixando algumas dicas aí para vocês, né. Hoje eu vou deixar dicas cinematográficas, ó.
Tem aqui o Gerard Depardieu, que faz todos os filmes franceses, todos os filmes históricos. Ele já foi Colombo, ele já foi o Germinal, é todo mundo, ele já foi. Aquele é o Danton. Danton e o Processo da Revolução. Vale a pena, um filme perfeito. Esse daqui é um clássico, esse aqui eu tenho o link dele para assistir no YouTube. Quem quiser me pede aí que eu mando. Só que é uma novela. São 6 horas de filme, uma super produção. Foi feita na mesma época desse livro aqui, em comemoração aos 200 anos da Revolução Francesa, né? Chama Revolução Francesa. É bem criativo, né, o nome. E esse daqui eu tô indicando por um motivo. Eu não assisti. Eu tô igual o pessoal que avaliou Bacurau lá, né? Acho que foi a turma do antagonista que falou que para fazer uma avaliação boa de Bacurau não podia assistir, para ser imparcial. Esse aqui eu não assisti, eu não vi, mas a minha mulher viu e disse que é muito bom. Eu quero que vocês que são ninja na internet, esse filme foi lançado ano passado, cara, lá no exterior. E é uma super produção, o diretor eu conheço, é um cara foda e tal, só que eu não consegui ainda assistir. Eu tenho aqui, eu assino Amazon, eu assino Netflix, eu sou bobo, eu pago, eu não tenho gato net, né? Porque você pode assumir o discurso de ser honesto. Se um dia eu quiser pôr a camiseta da CBF e ir pra rua, eu quero ir com a consciência tranquila, né? Eu não tenho gato net em casa. Desculpa isso, você tem. Nada contra, mas, né? Tem que ser coerente. Então, para não roubar sinal das empresas de TV, o que eu faço? Eu pago. Aí eu pago Disney, aí eu pago Amazon, aí eu pago Netflix, aí eu pago Globoplay, e esse filme não está em lugar nenhum. Então, se alguém quiser roubatilhar ele na internet aí e passar pra mim, aí a gente desiste de ir na manifestação com a camiseta do CBF e compramos juntos então. Beleza? Vocês que são ninja aí, ó, vê se vocês conseguem achar esse filme aí pra gente assistir de graça. Não tava nem no cinema. Bom, então 3 dicas aí pra vocês se divertirem. Se você quiser um negócio mais resumido, tal, garantido, é esse aqui. Se tiver tempo pra maratonar, esse aqui é lindo. Esse filme é muito bonito, muito bem feito. Acabou a aula, né? Vamos lá. Galera, é o seguinte, ó, vamos pro nosso primeiro passo aqui. Vamos com calma. Vamos com calma. Tá rolando o seguinte, presta atenção. Desde o dia 22 de setembro de 1792, ó, a Revolução, né, a tomada da Bastilha, aquele rolê todo, foi feito em 1789. Aí tem um entremeio ali, eles estão tentando negociar com o rei e tal. A hora que viram que não dá mais para negociar com o rei, vem uma parte mais radical aí, e aí é proclamada então uma república, ainda em 1792. E o que está acontecendo? Dentro dessa república, eles vão se organizar, você tem uma espécie de um governo que chama Convenção Nacional. Tem a Assembleia lá, que o pessoal estava se reunindo. Nesse lugar eles estão se reunindo ainda, com as pessoas que foram eleitas para estar lá, os deputados, né? E aí você tem uma Convenção Nacional. Ali eles vão fazer uma Constituição, eles estão vendo como é que vai ser o rolê agora sem o rei, né? Então há um debate ali do que vai ser a França, não sendo uma monarquia absolutista. Já se sabe que vai ser uma república. Só que assim, quais são os projetos? São grupos diferentes que tem lá dentro. Então você tem uma disputa ali, esse período aqui ele dura de 1792 a 1795, né, essa tal da Convenção Nacional, e uma hora ela vai ser dominada ali pelos jacobinos, outra hora pelos girondinos e tal, mas basicamente é o seguinte, dentro dessa Convenção Nacional, a galera fez uma república, tá, vamos discutir o que vai acontecer. Lá dentro você tem grupos diferentes, esses grupos se organizavam em clubes políticos, como se fossem partidos, sabe? E os mais importantes, os principais, os mais fortes, os mais barulhentos, era o seguinte. Quando você estava na Assembleia, se você estivesse nesse prédio, do seu lado esquerdo, no alto, tinha a montanha, que era o nome que eles davam para aquele lugar ali do prédio. Então ali em cima, no alto, ficavam os montanheses, né? E o grupo que se reunia ali em cima, que era mais barulhento e mais importante para a nossa história aqui, eram os jacobinos. Então, dentro desse salão da Assembleia, na Convenção Nacional, os jacobinos ficavam à esquerda, no alto. Essa galera, os jacobinos, eles eram ligados a uma burguesia pequena, sem tantas posses. Eles eram ligados àqueles setores urbanos ali, os sans-culottes. Sans-culottes é aqueles que não tem aquelas calças com meia, assim, sabe? Usa uma calça normal, um pantalão normal lá. É a galera da cidade. É a burguesia, mas é o povo também, sabe? Aquela camada urbana ali, que não é rica, mas também não tá lá miserável no campo numa relação feudal. É a turma do entremeio ali, tá no
no meio do caminho na cidade. E aí você tem a galera pobre, os setores mais populares, os setores mais radicais. Essa turma se organiza aqui, ó, em torno dos jacobinos, em torno da esquerda. Qual que é o projeto desses caras? Eles querem que as mudanças, agora na França, que as mudanças sejam mais profundas. Ó, cara, a gente fez um negócio que não é pouca bosta, eles falando, né? Nós derrubamos o governo absolutista do Luís XVI. E talvez a gente vai até matar esse cidadão aí. Já que nós fizemos isso, a gente tem que aprofundar as reformas, cara. Não adianta fazer uma reforminha superficial, moderada, conservadora. Os caras estão falando, não, a gente tem que ir no cerne da questão, na estrutura da sociedade francesa. E para beneficiar a maior parte da população, que está aí deslocada na sociedade e tal. Então são setores mais populares e mais radicais. Daqui a pouco eu mostro as principais lideranças desses caras aí, que os nomes são importantes aqui pra gente. Bom, pois bem, aí pula o centro aqui, o centrão. Tem o centrão lá também. Não foi a gente que inventou o centrão. Aí do lado direito, assim, ó, do lado direito, mais embaixo, você tinha a Gironda. Ali na Gironda se organizavam a alta burguesia e um grupo ali político chamado os girondinos. Então ali você tinha uma galera que era alta burguesia, gente que tinha propriedade, pessoas mais conservadoras, que tipo assim, tocaram o barco ali da Revolução, mas não estavam a fim de descer as reformas da Revolução num nível mais profundo, num nível mais radical. Uma galera mais moderada. Queria, por exemplo, proteger a propriedade privada, ter representação no governo, mas essas ideias muito populares, tipo todo mundo votar, educação para todo mundo, eles não queriam. Eles achavam que isso poderia prejudicar o desenvolvimento da França naquele momento. Então você tem ali uma galera que é mais conservadora. Notem o seguinte, ó, presta atenção. Não tem problema ser conservador. Até hoje, não tem problema ser conservador. Normalmente a pessoa de direita, ela está associada aos campos mais conservadores, aos campos mais moderados. E a esquerda associada a reformas mais radicais, mais profundas, progressistas, né? Não tem problema ser conservador. O difícil é você estar no extremo dos dois, né? No extremo de um lado você encontra o Stalin, no extremo do outro lado você vai encontrar o Hitler, né? E não é legal nenhum extremo. Mas aqui no campo do debate democrático, tudo bem ser direita, conservador, moderado, ser esquerda, progressista e radical, tudo bem. Nesse campo aqui do debate, né? É lógico que esse debate político, gente, ele nasce aqui dessa forma, direita, esquerda, mais profundo ou menos profundo as mudanças e tal. Só que o termo esquerda e o termo direita, né, são conceitos históricos, mudam com o tempo. Ser direita e esquerda no século XIX, ser direita e esquerda no século XX, depende do país, depende do contexto, né? Mas essencialmente ali no contexto histórico, de onde eles surgem, e quando a gente analisa o conceito, você tem uma base comum ali determinando o que é a esquerda e o que é a direita, a ponto da gente conseguir analisar o nazismo, nós vamos fazer isso na aula de regimes totalitários, e falar, não, esse regime não é de esquerda, ou esse é de esquerda, o outro não é. A gente consegue fazer essa classificação. Mas é muito bom saber que esses termos eles têm validades também e significados históricos, né? Então, hoje, por exemplo, quando uma pessoa me pergunta se eu sou direita ou esquerda, eu sou obrigado a perguntar para a pessoa o que ela entende por direita e esquerda. Porque senão eu corro risco de qualquer coisa que eu falar para ela já estar rotulado na cabeça dela com um conceito que está errado, né? Recentemente agora a gente vimos, né, várias personalidades virou meme, mas a galera postou aquilo sério, tipo, esses dias o Datena virou um cara de esquerda, o Moro foi acusado de ser comunista, então esses conceitos eles são históricos, então eles também mudam com o tempo, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, tudo bem? Agora, deu para entender aqui, ó, tipo, a esquerda quer aprofundar reformas, então se aproxima mais dos setores populares, do povo, nesse sentido. A princípio, né, o debate é esse. Depois você tem a galera de direita ali, os girondinos, que não querem que essas mudanças cheguem necessariamente até o povo, né? São setores mais conservadores, mais moderados. No meio da galera, aqui no centro assim, da Assembleia, tinha a planície. A planície era o centro, o centrão. Era uma galera que não tinha uma... Eram eleitos também, né, os deputados. Eles não tinham uma ideologia muito clara, nem a esquerda, nem a direita. E aí você está lembrando do Centrão no Brasil, né? Mais ou menos isso. Só que no Brasil o Centrão é bem corrupto, tem muito bandido lá, enfim, é outra história.
Mas assim, você tem uma galera ali que, dependendo do discurso, dependendo da situação, dependendo de quem falou lá no púlpito lá e subiu e fez... Dependendo do que está acontecendo, eles migram para um lado e migram para o outro. Por exemplo, quando os jacobinos forem governar, a planície vai estar com eles ali, a maioria. Quando os jacobinos perdem o poder e os girondinos governam, a planície vem junto com esses caras. Então tem esse jogo político aí. Tem gente que muda de lado, isso acontece, igual hoje os partidos políticos, tá, gente? Isso aqui não é muito rígido, a pessoa não nasce com esse carimbo de esquerda, direita, jacobino ou girondino, mas só pra gente poder entender aí, tá bom? Então vamos lá, alguns nomes aí ligados aos jacobinos, ó, os principais líderes jacobinos. Você tem, e cortou um pedacinho ali, mas ó, é o Robespierre, o Maximilien, François, Marie, Isidore Robespierre. O Robespierre, ele é o cara que vai conduzir o tribunal revolucionário depois. Vai ficar na conta dele aí, um monte de gente vai perder a cabeça, tá? Mas ele é um entusiasta aí da revolução. Aí você tem o Marat. Marat tem uma particularidade, que ele tinha que ficar, numa época da vida dele, dentro de uma banheira com água, porque ele tinha muita dor, porque ele tinha uma dermatite fodida aí, que eu não sei o nome, que ele pegou nos esgotos de Paris, fugindo para não ser morto, e ele tinha um jornal que chamava O Amigo do Povo. E esse jornal era, assim, circulava no meio da Revolução. Ele era a escrita da Revolução, o Marat. Aí você tem aqui o Danton, o Georges Danton, que era um líder, assim, um bom orador, era um cara que estava articulando ali a Revolução também. É um cara que vai ser encarregado aí do Comitê de Salvação Pública, de defender a França dos ataques externos e tal. E o Camille Desmoulins. Eu não sei como é que fala Desmoulins em francês. Então, é que todos aqui eram tratados pelo sobrenome. O Camille, normalmente, você encontra o primeiro nome dele ali sendo dito. Não porque eu não sei dizer, mas é o Desmoulins, né? Desmoulins. O Camille Desmoulins. Então, uma coisa que é curiosa aqui, olha a data de morte deles, ó. 94, 94, 94, 93. O Marat foi assassinado, né? Então antecipou um pouco a morte dele, mas o 94 vai ser o ano para essa galera aí. Tudo bem? Vamos lá então, segundo ponto aqui. Então a gente já entendeu que tá rolando uma república, ok, né? Você tem ali disputas internas dentro da Convenção Nacional, que é quem está organizando e governando essa república. Você tem a galera da esquerda, os jacobinos, a galera da direita, os girondinos e a planície. Beleza, apresentei para vocês os principais nomes dos caras aí. Ok. Então a gente sabe que está rolando uma convenção nacional, então, nesse período, de 1792 a 1795. O que vai acontecer? Alguns fatos vão contribuir para que os jacobinos assumam o poder, né? Se você pegar, por exemplo, assim, o fato do Luís XVI ter sido acusado de traição, né? E ele vai ser guilhotinado. As ameaças externas, tipo assim, a pátria está em perigo, estão tentando acabar com a nossa revolução. As crises, o povo, as revoltas, tudo isso vai corroborando para que nesse primeiro momento você tenha ali uma maioria dentro da Convenção Nacional influenciada pelos jacobinos. Então a galera nesse momento está votando com os jacobinos. O poder está na mão dos jacobinos no ano de 1793. Por isso que a gente chama esse período de a República Jacobina, 1793, 1794, e o terror que vai vir aqui na sequência, né? Podemos chamar também de Convenção Jacobina, já que a Convenção Nacional, que era o nome certo, estava na mão dos jacobinos, ou também Convenção Montanhesa, né? Que era um jeito, uma forma que eles se referiam a esse pessoal também. Eu ponho aqui esses nomes porque dependendo do material você vai ver ali, Convenção Montanhesa, o que é isso? República Jacobina, Convenção Jacobina, é tudo a mesma coisa. Pensa no seguinte, tem uma república, ela é governada por uma convenção nacional, quem está liderando a convenção nacional agora são os jacobinos, o pessoal mais radical de esquerda. Entendeu isso? Então você está comigo. Chazinho. Pois bem, o que vai acontecer? Como você tem o domínio dos jacobinos, a ideia agora é que os caras vão dar a sequência para o projeto deles. Eles vão fazer reformas radicais e vão deixar a república com a cara deles, com a cara desses setores populares. Um dos fatos que marca aí esse ano de 1793 é a execução do Luís XVI. E logo na sequência, ele foi executado em janeiro, logo na sequência, a execução da Maria Antonieta. Cara, isso é muito forte, cara, porque assim, ele vai para a guilhotina. O rei vai ser condenado por traição
A galera acha as cartas dele lá, o pessoal, né, articulando a nobreza francesa para a fuga do rei, para ele depois invadir a França e acabar com a Revolução. Então, os jacobinos queriam e conseguem empurrar o rei para a guilhotina. E logo na sequência a Maria Antonieta vai ser condenada também. Isso é muito forte, né? Praça pública, guilhotina, cabeça, no cesto, sangue, mostra a cabeça. Sabe, é pesado. E especialmente a condenação da Maria Antonieta é triste também, né? Porque, ainda mais porque ela foi acusada, além de traição e tudo, ela foi acusada de abuso sexual do próprio filho. E aí, com certeza, um boato, um mal entendido, né? A criança deles lá, o menininho, que era para ser o Luís XVII, a tutela dele é dada para um sapateiro. E aí ele vai ficar com esse cara. E aí esse sapateiro dá um testemunho e fala, ó, o moleque tava fazendo umas coisas esquisitas lá, se masturbando, sabe o que ele tava fazendo? Era uma criança. E aí ele falou que aprendeu isso com a mãe dele, que ele dormia no meio da mãe dele lá, não sei o que. E a galera, ó, tá vendo? Tava no momento, né, de euforia, acusaram ela disso. E aí na defesa dela falou assim, ó, a própria natureza me defende dessa acusação ridícula que vocês estão fazendo. Quem é mãe aí sabe disso e tal. Mas enfim, vai perder a cabeça também, né? E a Maria Antonieta, muito educada, né? Quando ela foi subir lá no altarzinho da guilhotina, né? Ela pisou no pé do carrasco e ela falou, desculpa, não vai acontecer de novo. O carrasco falou, não vai acontecer com certeza. Bom, tem a execução então do Luís XVI no comecinho do ano e da Maria Antonieta. Cara, isso é muito simbólico, porque assim, além da Revolução abolir a monarquia, para evitar qualquer risco de que a monarquia tente voltar, a criança sumiu. Ninguém sabe o que aconteceu com essa criança. Foi parar em algum orfanato, em algum canto aí. E deixar sem herdeiro, tipo assim, acaba com os Bourbon, né? Não matou o irmão dele, porque o irmão dele tinha fugido. O irmão do Luís, que vai ser o Luís XVIII depois. Mas assim, vão matar, tem que matar o rei, porque senão a galera vai querer invadir a França para sequestrar ele, né? Para salvar ele e tal, então mata. Bom, então isso foi muito simbólico. Então você tem ali uma Europa que acende um alerta, né? Os outros países falam, porra, velho, aconteceu uma revolução lá, os caras arrancaram a cabeça do rei, velho. Guilhotinaram o rei. Guilhotinaram a rainha. E a Maria Antonieta era austríaca. E aí você tem uma galera que se organiza para vir para cima da França, para poder invadir a França e fazer uma coligação ali. Espanha, Inglaterra, Áustria, Bélgica, todo mundo vindo para cima, a Prússia, né, vindo para cima da França para tentar acabar com a Revolução. E aí, para defender a Revolução, nesse momento de pânico, né, o pessoal da Revolução, tipo, não, nós estamos matando, e acabou com o rei, aboliu a monarquia, a galera está invadindo a gente tem que defender a Revolução, porque senão a Revolução vai acabar. Então, nesse momento, faz mais sentido o discurso mais radical ali dos jacobinos. Tipo assim, é isso mesmo, tem que matar o rei, se defender e manter a Revolução até o fim. Né? Eles ganhavam todas as votações que tinham nessa convenção nacional, por isso que eles estavam no poder. Né? O que eles conseguem fazer é o seguinte, é aprovada então, logo na sequência da execução do Luís XVI, uma Constituição. Essa Constituição fica conhecida como Constituição do Ano 1, porque é o primeiro ano da República e tal, então fizeram uma Constituição, uma outra Constituição. César, por que outra Constituição? Porque a outra era uma monarquia, agora não tem mais a monarquia, então fizeram uma outra Constituição que ganhou o nome de Constituição do Ano 1. Anota aí algumas características dessa Constituição e desse período, né, na mão dos jacobinos. Como é um grupo mais popular e radical, você tem o seguinte, primeira mudança importante, sufrágio universal masculino. Pode votar independente da renda, porém, só homens. O debate do voto feminino não está aqui, nós estamos em 1793, tá? Mas já é um avanço, tipo assim, qualquer pessoa pode votar. Não só quem tem renda, como estava instituído antes, né? O voto não é censitário, portanto. Ensino público e gratuito para todos os franceses. Reforma do clero, né? Assim, vai ter um momento que eles vão até romper com a igreja, vão confiscar os bens da igreja. Acontece no momento ali, um pouquinho mais para frente, até uma descristianização descristianização da França. Eles vão mudar até o calendário nesse momento mais radical aí dos jacobinos, né? Tem um novo calendário, daqui a pouco eu mostro a tabelinha para vocês. Porque o calendário que estava aqui era gregoriano, religioso. Eles vão se afastar da religião e vão falar, não, vamos pôr um calendário de acordo com as estações do ano. Não vai ser mais de acordo com o gregoriano, porque isso aí remete à igreja e a gente não quer nem esses feriados religiosos e tal. É bem radical esse momento, né? Eles vão confiscar os bens da nobreza, vão revogar título, todo mundo tem que
chamado por você, Monsieur, né? Não tem mais título e distinção entre as pessoas e tal. E uma coisa importante, eles acabam com a escravidão no Haiti. O Haiti era uma colônia francesa, tem direito a ter deputados aqui na Convenção Nacional, você tem um representante do Haiti na Convenção Nacional, e eles acabam com a escravidão no Haiti. Lembrando que o Haiti já estava ali num processo revolucionário desde 1791, né? Mas ainda estava ligado à França. Então eles falam, não, vem aqui também para a Convenção, não vai ter mais escravidão, vamos conversar, vamos governar junto. Ou seja, aprofundam reformas, né? Reformas mais radicais e reformas mais populares. E aí os jacobinos vão fazer um comitê de salvação pública, que vai ser liderado pelo Danton, que tem a função de organizar a França, de administrar a França, né, e defender a França externamente, né, montar os exércitos de defesa, já que os países estão atacando, querendo acabar com a Revolução. O Marat continua escrevendo lá no jornal Amigo do Povo, e tem o Tribunal Revolucionário. É aqui que está. Esse Tribunal Revolucionário, ele... Deixa eu ver se ele... o Tribunal Revolucionário, ele é onde você vai julgar as pessoas que são contra a Revolução. Existe alguém que está atentando contra a Revolução, alguém que está tramando, alguém que está traindo a Revolução Francesa? Então vai ter um tribunal especial só para julgar isso. Esse tribunal ele começa até de boa, tipo assim, processo com direito à defesa, julgamento, tal, não sei o quê. Só que aí acontece um evento, em julho de 1793, tem o assassinato do Marat, que é o escritor. Ele tá lá na casa dele, escrevendo, tal, com um monte de gente ajudando ele. Chega uma mocinha lá, a Cordelli, Charlotte Cordelli, acho que é esse o nome dela. Ela chega lá, essa mocinha, essa aqui, ó. Aqui tá uma obra representando o momento. Ela chega lá e pede para falar com ele, fala que ela tem informação de alguém que tá traindo a Revolução e tal. Ele atende ela entra no quarto dele, ele ficava na banheira, que ele tinha muita dor, e ela vai lá e crava uma faca no coração dele e mata ele. E essa menina tava ligada com os girondinos. E aí o Tribunal Revolucionário Jacobinos fala, não, mano, peraí, já estão tentando invadir a França, nós estamos defendendo. Agora, inimigo aqui dentro da França mesmo, traindo a Revolução, aí não. Aí os caras começam com um processo de caça às bruxas, mano. Aí o período do terror vai ser muito louco. Vai rolar, a guilhotina vai funcionar. Tipo assim, 50 mil pessoas vão ser guilhotinadas dentro da França, entendeu? Quase 50 mil pessoas vão morrer por esse tribunal revolucionário. E os caras perdem a mão, tipo assim, um horror. Porque esse tribunal passa a não oferecer um julgamento justo para as pessoas. Achou que você está conspirando, você já vai, sumariamente vai ser preso. Tem uma época que os caras saem matando até quem está na cadeia. É um período horroroso, assim, 1793, 1794, né? Porque os revolucionários, os jacobinos, com medo de que a revolução pudesse dar para trás, começaram a ficar noiados e achar que todo mundo era inimigo da revolução. Realmente tinham alguns inimigos, né? Mas aí a solução que eles deram foi passar sarrafo em geral. E o Robespierre era um cara doidão. O Robespierre é um cara mal resolvido sexualmente também. Eu tenho esse negócio de... A pessoa que não é resolvida sexualmente falando, isso aqui é minha opinião, não tem nada a ver com a aula, tá? Em momentos da história, você vê pessoas que acumulam muita tensão, assim, pessoas que fazem cagadas enormes políticas assim, ou governos desastrosos. Tenta analisar ali em vários momentos da história. Normalmente você tem uma tensão sexual ali, alguma coisa não resolvida, um pessoal que não goza, um pessoal que... medonho. E o Robespierre estava nessa onda, virou um cara noiado, bitolado com a traição da Revolução e mandava passar o sarrafo em todo mundo. Então, esse tribunal revolucionário, cara, os caras desfilavam com a guilhotina no centro da cidade, assim, pra apavorar as pessoas. Então, perderam a mão geral, tá? O que é isso aqui? Isso aí tá fora do contexto total aqui. Esse aqui é o Assassinato do Marat, né, uma obra feita pelo Jacques-Louis David, que fez uma homenagem, né, uma das príncipes, ele era próximo, né, do Marat, fez uma homenagem a ele, então, o Assassinato do Marat. O Jacques-Louis David, um dos principais pintores desse momento aí, né. E aqui o calendário que eu fiquei de mostrar para vocês, ó, desse período mais radical, jacobino, né, dessa 1793, 1794, pra você ter uma ideia, as igrejas vão virar templos do conhecimento, do saber. A própria igreja, a Catedral de Notre Dame, deixa de ser catedral católica e escrevem na porta, assim, né, um templo do saber, né. E aqui, ó, os meses, ó, aquilo que a gente chama de janeiro, eles vão chamar de nevoso,
chuvoso, ventoso, germinal, floreal, termidor, né? O brumário, que depois vai ter uma data importante aqui. Então eles rebatizam, há uma descristianização da França nesse momento. Beleza? Aí, ó, o terror, a época do terror. Eu vou parar no terror e vou voltar com a segunda parte, faltou um pedacinho aí, pra gente falar então da sequência, né? Nós estamos no segundo passo ainda do rolê. Valeu? A gente volta aqui no terceiro passo. Eu vou organizar isso aqui que eu acho que eu baguncei os slides.